sem sono nesta noite, né, agora nesse momento, eu gostaria de citar um pouco a Bíblia Sagrada para Fortaleza e também mandar um vídeo aí para dentro do canal, para que o YouTube possa mandar para as pessoas, para que as pessoas possam compartilhar e se inscreverem mais no canal. Livro de Mateus, capítulo 15, diz o versículo 1 desta maneira: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos judeus, não, a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando come pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, e que poderias aproveitar de mim. Esses não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Não é isso? É que os pastores, bispos, apóstolos, missionários têm entrado com seus ensinamentos acerca de Jesus nesse tempo, né? Observe o que esses homens querem, né? A palavra do Senhor, voltando para o versículo 1, porque eu fui até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride ou desobedece os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando come pão, né? Na lei de Moisés, isso é uma transgressão de lei, e sendo transgressão de lei, isso é também pecado sério, né? Porque o pecado é transgressão de lei. E comer sem lavar as mãos, é transgredir lei. Por isso é pecado. Por isso os judeus ficaram ameaçados e irritados com Jesus por ver os discípulos de Jesus praticar essa qualidade de pecados na vista dos judeus por causa da lei e o mandamento que dizia que isso era pecado. Mas Jesus não temeu. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Certo? Quer dizer, da mesma maneira que os apóstolos, que os discípulos de Jesus estavam
as mãos, os judeus estavam transgredindo, também desobedecendo aí o mandamento de Deus, fazendo essas coisas. Veja, essas coisas era grande pecado, era grande, né, transgressão. Então, o que fazia essas coisas? Essas coisas faziam com que os judeus, os anciãos, esquecessem o mandamento de Deus e ficassem ligados em lavar as mãos quando fosse comer, em lavar prato, em lavar jarro. E olhar quem não fazia isso, para eles condenar, para eles pisar, para eles machucar. Né? Porque Deus ordenou, Jesus está dizendo, Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Né? Disse Jesus a eles. Quem maldisser, quem desobedecer, né? Morra de morte. Mas vocês vai contra a lei de Deus, né? Deus disse isso. Quem fazer tudo, desobedecer pai, desobedecer mãe, que morra de morte. Mas vocês dizem qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Né? Quer dizer, eles acreditam que os mandamentos da lei de Moisés é mais poderoso do que Deus para que eles possam seguirem e se fortalecerem e negarem a verdade da palavra de Deus. Vocês assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Né? Invalidar significa tornar o mandamento de Deus vão. Destruído, né? Fazer assim, não, a gente não vamos esquecer, esquecido, né? O mandamento de Deus esquecido, não vamos obedecer assim, não, vamos fazer o nosso mandamento. Né? Vamos lavar prato, vamos lavar mão, vamos lavar jarro, vamos lavar copo. Vamos, né? E a Bíblia diz que, o versículo 8 diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Né? Ou seja, Jesus está dizendo que eles falam em Deus, falam em Jesus, mas é só da boca para fora. O coração está cheio de ódio, está cheio de mentira, está cheio de ganância, está cheio de prostituição, está cheio de adultério. Sabe? Só cita com a boca o nome de Jesus e o nome de Deus. Me honra com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O coração de vocês está pensando em avião, está pensando em carro, está pensando em fazenda, está pensando em dinheiro, está pensando em tudo quanto esse mundo oferece, menos em mim. Né? Porque em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos
os mandamentos dos homens. 10. E chamando a si a multidão, disse: ouve, entende, e entendes. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Quer dizer, aqueles escribas e fariseus acreditavam que lavar copo, comer sem lavar as mãos, comer sem lavar prato, comer sem limpar os jarros, as coisas, beber água em copo sujo, era isso que era complicado, né? Fazia tudo diferença de sujeira, de imundícia. Aí Jesus dá outro ensinamento, certo? Que não é comer sem lavar as mãos, que não é beber alguma água sem lavar o copo, que não é almoçar sem lavar o prato. Mas o mais pior, isso tudo é ruim, mas o mais pior é o que sai de dentro da boca. O que entra não faz mal. Está dizendo aí. Chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, né? O que sai da boca é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Então, aqui disse que essas pessoas que são guiadas por bispo, por pastor, por missionário, por apóstolo, essas pessoas são guiadas por cegos. Portanto, o que eles estão acontecendo com eles é que eles estão caindo em cova, estão caindo em buraco, dando o seu carro, dando a sua casa, dando a sua moto, fazendo com que essas coisas eles acreditem que vai até a Deus, mas para Deus não vai nada, vai tudo para as contas bancárias daquele criminoso, vai para as contas bancárias daquele ladrão, vai para as contas bancárias daquele homicida, né? Mas não chega até a mão de Deus, né? Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender, ainda não compreende que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, né? Você come tudo que você come, vai para da barriga. Da barriga vai para o ventre. Amanhã é hora de cagar, de jogar para fora, né? Fazer os trabalhos, né? É lançado fora, né? E o versículo 17 diz, o versículo 18 diz: mas o que sai da boca procede do coração. Aí do coração para fora, né?
E isso contamina o homem, né? Que sai da boca, no versículo 18, é o que sai de dentro da boca que vai contaminar o homem. É a falso testemunho, a mentira, o crime, né? Sai da boca e acusar pessoas que não é ladrão, né? Como pessoa, pastores pegam o livro de Malaquias ou pregadores e cita que aquelas pessoas que não estão contribuindo com eles ali são ladrão, são amaldiçoados. Isso que atinge o homem, que ofende o homem, que é mal para o homem que chama isso, né? Porque do coração procede os maus pensamentos. Os maus pensamentos, mortes e adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfema, né? Que vem tudo de dentro do coração, blasfêmia, até o 19. O 20, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, tá vendo? E o que é que os pastores estão contaminando o homem? Com as suas línguas nojentas, com as suas bocas sujas, com os seus ensinamentos mentirosos, com as suas falsos testemunhos que eles passam noites e dias animando, acreditando que está buscando poder para batizar pessoas em água, poder para pregar evangelho, poder para ungir alguma coisa com óleo de manto, fazendo com que as pessoas vejam eles como um maioral daquele povo, quando eles são pioral, são mais ruins, são mais criminosos, são mais adulteros, são mais mentirosos, são o escravizador do grupo. E eles não têm moral para expulsar demônios, nem para curar enfermos, nem para curar nenhuma outra enfermidade, porque eles não têm a verdade de Deus. Eles têm ignorância, eles têm maldição nas bocas, eles têm ódio nos corações. É do coração deles que sai todo tipo de mentira, é do coração deles que sai todo tipo de ensinamentos que não é bíblico, é do coração deles que sai todo tipo de ignorância que faz medo àquele povo que acompanha eles a vida toda, e eles não se conformam com isso e permanecem ainda fazendo escravidão nas pessoas, dizendo que as pessoas vão para o inferno, são amaldiçoadas, tem que dar dízimo, tem que dar oferta para eles, para que não vá para o lugar chamado inferno que eles mesmo criaram. E assim as pessoas permanecem no engano, sustentando eles e às vezes até precisando, mas por causa do medo acaba contribuindo para aquela ganância, para aqueles ódios, para aquele tipo de coisa, né? Mas Deus, que não deixa ninguém enganado, mete o pau neles. Versículo 7, capítulo 7 de Mateus, versículo 15, diz: Acatelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Certo? E o versículo 16 é que é importante, que diz aí:
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe figos, colhe uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, né? Claro que não, né? Porque a Bíblia está dizendo que não se tira uma árvore boa de uma árvore má, né? 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, está dizendo tudo. Esses homens que se dizem de Deus, que pregam no Brasil, buscando dinheiro, buscando carro, buscando moto, construindo templo, batizando em água, fazendo oração nos montes, para tomar dinheiro de pobre, de viúva, de velho. Esses frutos não são bons, são frutos maus. E por ser mau, deve ser cortado, deve ser destruído, deve ser abandonado, deve ser queimado, deve ser esquecido. Porque não adianta a pessoa ficar botando água em um pé de árvore que não bota nenhuma fruta para alimentar. Então chega o verão, você começa a botar água e daqui a pouco aquela fruta só bota aquela flor. E depois aquela flor cai e não há fruto. Você botar algum fruto, é um fruto que você não pode comer. É um fruto amargo, é um fruto ruim. É isso que Jesus está dizendo. Então, deve ser cortado e lançado no fogo para fazer carvão, que aí vai poder melhorar, porque vai assar carne, né, com esse carvão. Versículo 18 diz: não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons, né? Não pode, né? Não tem como, né? E quando a gente começa a acompanhar esses ministérios, a gente vê que eles não são árvores boas. E não precisa citar a religião. Malaquias, Isaías, lá no capítulo 56, versículo 11, diz que é todos. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância. Aqui eu estou falando lá, esses cães são gulosos, não se pode falar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. A gente vê aqui em Mateus, dizendo que acatelai-vos ou livrai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então você vai observar o versículo 22, né? Versículo 22 desse meu capítulo, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios? Isso esses pastores fazem, né? Eles curam enfermos, eles expulsam demônios, né? Faz até milagre. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, que é milagres, as coisas, né? Maravilhas. Então Jesus tem a resposta para esses pastores, para esses bispos, para esses apóstolos. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Né? Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Esses pastores não estão firmados em rocha. As palavras deles são falhas. Eles são mentirosos, eles se envolvem em política, eles se envolvem em máfia,
eles se envolvem em tomar lá da cá. Eles adoram não a Deus, eles adoram o dinheiro, eles adoram o carro, eles adoram o bem material que aquela pessoa que acredita nele tem, para que ele possa alcançar bens materiais para sobreviver. Mas ele não tem nenhum interesse de pregar a palavra de Deus. E Jesus esculacha ele nesses versículos aqui, dizendo que eles veem essa qualidade de pessoas. E o versículo 25 diz: deu a chuva e correu rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre rochas. Né? Se fosse coisa assim como os pastores, eles mentiam, eles saíam de baixo, eles corriam, eles calavam, eles fugiam, mas eles não param para dizer a verdade a ninguém quando eles encontram a verdade. Né? Porque eles não têm verdade. Eles podem até dar as caras com alguém para ver se coloca a mentira deles. Para que dizer, Malaquias é evangélico mesmo, Malaquias é crente mesmo, Malaquias é o Salvador, é Jesus mesmo, Malaquias é Deus mesmo, o que Malaquias diz é verdade. Só que eu até acredito que Malaquias pode ser verdade, mas não é para nós. E nem é agora. A Malaquias é verdade há uns 10.000 anos atrás, antes de Jesus. Mas agora não é mais verdade, Malaquias. Certo? A Malaquias entrou nos evangelhos e pregou lá no versículo 23, Jesus citou, 23, capítulo 23, versículo 23. Como foi que ele pregou? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, certo? É isso que os pastores são, hipócritas. Porque dizem mais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. E desprezam o mais importante da lei. Então, o quê? O cominho, o endro, né? E desprezam o mais importante da lei. Né? E aí começa a dizer, e o cominho e o endro é duas coisas que estão na lista dessas coisas. Né? Então é coisas que não é dinheiro. E também não é um mandamento de Jesus. Jesus disse que eles estão dando aquilo, mas não. O mais importante, eles não fazem. Né? Dá um dízimo, dá uma oferta, que é da lei também. E também essas coisas, entre o cominho também é mais importante ainda do que o dízimo da lei. Né? Eles rejeitam. E a palavra de Deus, que não está saindo da boca dos pastores, nem com verdade, nem para pessoas, mas para incentivar para os seus lucros, para encher os seus bolsos e comprar suas fazendas, seus carros. Não estão preocupados com a palavra de Deus, para que as pessoas acreditem que a Bíblia já é lida, que a Bíblia já é cumprida, que nós não precisamos, não tem nada na Bíblia mais para nós. Nós não vemos mais a Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus que está escrito na Bíblia, mas já é cumprida, já passou tudo, até o Apocalipse, até os epístolos de Paulo, já teve seus cumprimentos e nós só precisamos estudar para nós entender a verdade que já está cumprida, que já está na Bíblia, que não precisa nós mais estar esperando Jesus, não precisa nós mais estar esperando
Deus, jamais mais da diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, diz que Deus mora em nós. E aconteceu isso quando? Depois da ressurreição de Jesus. Ressuscitou e do rodeado assim e habita em nós. E nós somos filhos de Deus no Espírito, lá no livro de Hebreus 2,14, diz, visto como os filhos, que somos nós, participam de carne e do sangue, também ele, que é Deus, que recebeu o nome de Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. O diabo que os pastores dizem que está vivo na igreja deles, não existe. Segundo a Bíblia Sagrada, diz que Jesus, ao ressuscitar, destruiu. Né? E no livro de Judas, no versículo 6, diz também que os demônios que estavam presos em prisões eternas e encorrentados, era só até aquele grande dia que Jesus subiu para aquela cruz, pregaram ele lá. Ao ressuscitar, também aqueles demônios foram cumpridas a sua sentença, foram esmagados, foram destruídos, deixou de existir. Né? Mas os pastores não ensinam isso, diz que está na igreja deles e transmite da igreja deles para a vida das pessoas, para que as pessoas vivam com medo e possam contribuir ali com os seus bens materiais. Esqueçam de Deus e lembre de levar o seu tudo para a sinagoga deles. Essa é a mensagem de hoje, que Deus possa nos continuar nos abençoando e dando sabedoria e conhecimento às pessoas que vão assistir esse vídeo, que possam ficar atentos à inscrição, atentos a dar like, atento a compartilhar, para que outras pessoas possam chegar a esse entendimento perfeito da palavra de Deus, em nome de Jesus.